Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de Yu-Gi-Oh! Do Brasil. E use o código promocional Zona de Duelos Tudo Junto para dobrar as suas chances nos sorteios mensais da liga. E nesse mês são 40 sorteios de kits com 10 boosters da coleção Dimension Force. Link na descrição. E aí galera, beleza? Theory tem aqui e pois bem pessoal, trazendo hoje aqui para vocês um vídeo levantando 7 pontos que o Yu-Gi-Oh! Master Duel precisa melhorar. Eu sou um jogador que joga o Master Duel todo dia, eu jogo ranqueado, jogo também os eventos. E é inegável que o jogo precisa de melhorias, precisa de mudanças. E eu abri uma enquete na aba comunidade, onde eu perguntei para os jogadores votarem como está o Master Duel para eles, se ele está péssimo, se ele está médio, bom ou ótimo. E teve gente que votou que está ótimo. A maioria, claro, votou que o jogo está bom, mas precisa melhorar, ou seja, ele precisa de mudanças para que os jogadores continuem jogando e também para que atraia novos jogadores e traga também jogadores que começaram a jogar o Master Duel, mas acabaram quitando por vários problemas que o jogo tem. Então, pessoal, se você gosta de vídeos de debates assim sobre o jogo, já deixa o seu like, se inscreva no canal também, temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! Toda semana. E bora lá! Eu vou comentar aqui em cima de comentários que os próprios jogadores fizeram, levantando os pontos, né? E o ponto mais comentado, um dos mais, com certeza, foi a otimização para celulares. Pois é, o jogo ele funciona bem até no PC, apesar do servidor muitas vezes cair, mas em geral no PC ele funciona bem. O problema é o celular, que na minha opinião é o que teria mais público para o jogo, porque muita gente vem do Yu-Gi-Oh! Duel Links, que é majoritariamente do celular, e eu acho que boa parte desse público jogaria o Master Duel de boa se ele funcionasse. E a gente pode ver, por exemplo, comentários como o do John Casey. Ele comentou assim: eu seria um jogador do mobile se ele funcionasse aqui. O jogo é muito mal otimizado, eu joguei durante um tempo e o tanto de partida que eu perdi porque simplesmente foi ejetado do jogo não está escrito. E o pior é que eu venho percebendo que eu não estou perdendo muito. O jogo é muito parado, praticamente só tem Ranked, é um evento uma vez por mês. Ele comentou também dos eventos que a gente vai comentar logo mais, mas em geral o pessoal tá sofrendo bastante para jogar no celular. Outro comentário aqui é do Cauê Rauschner. Ele comentou assim: precisa melhorar muito, ele não pega em quase nenhum celular. E quando pega não presta pelo simples fato de travar demais. Aí já tem um comentário embaixo respondendo, ó, pra mim esse é o maior problema, também não dá para jogar no celular. Pois é, tem muita gente que não consegue jogar no celular. Eu acho que de todos os problemas do Master Duel, esse é o que a Konami precisa urgente resolver, porque ela está perdendo jogadores. Jogadores que podiam estar jogando os eventos, mesmo sendo uma vez por mês só. Jogadores que poderiam estar aumentando o número na Ranked, né? Não sei, talvez reduzir um pouco mais a questão gráfica, tirar as animações. Tem que ter um jeito para o pessoal do celular conseguir jogar, porque sinceramente está bem sofrido. E um comentário que mostra bastante esse descontentamento da comunidade do mobile é esse aqui do Animizando. Ele comentou: temos jogos independentes da Yugi que é muito mais gratificante graficamente e é mais leve. A única coisa que justificaria eram as animações, mas as animações são em 2D. Então não é desculpa para ser tão pesado e mal otimizado. Tá nesse pode melhorar desde o começo do ano. Foi de longe a maior decepção da Konami. Pegaram qualquer game falido antigo de Yugi, colocaram umas animações e lançaram, muito mal otimizado. Não é nem de longe agradável graficamente e é extremamente pesado. Eu espero desde o começo do ano uma otimização decente e nada. O game é tão cara de PS2 que é só comparar ele com os antigos. Os menus, os loadings desnecessários, os delays em algumas ações básicas, velho. O game tem cara de PS2, mas é extremamente lento e maçante, como se fosse um game do futuro feito numa engine de última geração. E ter sua própria lista foi a pior estratégia que eles poderiam usar. Fizeram isso na intenção de vender outros produtos, mas conseguiram cagar completamente o balanceamento. Bom, esse comentário dele ele está basicamente reclamando, né, do jogo ser bem mal otimizado, parecer ser um jogo bem antigo. Mas quanto a isso, é meio complicado, né? Porque Yu-Gi-Oh! Ele é um jogo que não tem muito que você correr, né? Aquele jogo de você colocar as cartas e pronto. Eu acho assim, o jogo é até bonito, mas não justifica, como ele falou, o jogo ser tão pesado, né? O jogo acaba não rodando nos celulares, isso acaba esvaziando o público que poderia ter. E no final ele já fez um comentário que já vai de encontro ao nosso segundo ponto, que é o jogo ter uma banlist própria. Isso meio que acabou afastando muitos outros jogadores também. Então o nosso segundo ponto é o seguinte: a banlist e os formatos TCG e OCG. Ou seja,
Esse jogo, ele tem uma banlist própria, ele não é nem a banlist do OCG, nem a do TCG. Isso acabou, como eu falei em um vídeo que eu fiz recentemente, dividindo os jogadores. O que poderia ser um jogo para unificar, para unir o TCG e o OCG e ter um simulador que de fato foi prometido ser um simulador do jogo e não é. Então acabou sendo um problema por conta disso. Ele tem uma banlist própria que nem de longe é uma banlist boa, é uma banlist bem quebrada, né? Tem muitas cartas absurdas fora da lista. Eu acho que a Konami penou nisso. Ela poderia muito bem criar dois modos, um TCG e um OCG, e ter a ranked separado para cada um, como é nos simuladores, como o da Link Book, por exemplo. Ou pelo menos, se ela não for fazer isso, pelo menos fazer uma banlist decente, que a última que a gente teve não teve nada banido, a gente teve só umas limitações meio nada a ver. Resolveu a questão do deck de FTK que a gente tinha, que fazia dano, né, com o Dynamite. Mas em questão de decks, a gente vê que tem várias cartas que não deveriam estar no jogo. Por exemplo, o comentário aqui do Rubismar Ferreira. Ele comentou: o jogo precisa de uma banlist para dar uma balanceada e também tirar cartas muito absurdas, como VFD, que é o Calamites, né, que joga no deck de Virtual World. O monstro simplesmente ativa efeito e não deixa você jogar. O Ronco também, mesma coisa. É um bicho que você faz no deck de PK e simplesmente não deixa o oponente jogar. Entre muitas outras cartas, cara, que precisa dar uma nerfada no Master Duel. E ele comentou também, precisa de um modo for fun também, porque às vezes só queremos brincar ou testar um deck recém-montado. Para finalizar, um modo torneio que ocorreria toda semana e daria alguma forma cosmética exclusiva para o campeão. Ah, legal. Isso daqui já vai mais pro final do vídeo que a gente vai comentar, mas basicamente a banlist, cara, sinceramente está muito absurda as cartas que estão de fora. Precisa realmente uma banlist grande no Master Duel, mas para ser perfeito mesmo, tinha que ter o TCG e o OCG no jogo, seguir a banlist TCG e OCG para realmente simular o jogo. Isso é muito pedido por a maior parte da comunidade. Vocês podem ver também o comentário do Jefferson aqui, ó, queria que a Konami usasse a banlist do card game físico no Master Duel. O Gamerzone B2 comentou: o principal, na minha opinião, é corrigir a banlist, deixar como TCG ou mais próximo dela, ou unificar as duas, OCG e TCG. Porque a banlist que temos no Master Duel não é nenhuma nem outra. Queria também que o jogo tivesse atalhos no teclado, que não precisasse apenas do mouse, e esses atalhos seria possível jogar com controle USB ou algo do tipo. Ah, interessante também, levantou a questão do controle, né? Para você poder usar o USB. Eu nem cheguei a testar, mas seria da hora se desse como, né? E a banlist, né? Como ele falou ali, precisa ter a banlist TCG e OCG, separar as duas banlists e seguir o físico. Realmente precisa disso, porque, cara, você que joga o card game físico quer testar muitas vezes o seu deck no Master Duel, ou quer ter o seu deck no Master Duel para treinar de uma forma mais rápida, né? Nem sempre você vai ter um amigo para você jogar o físico. Então, seria ótimo a gente poder fazer isso no Master Duel com a banlist. Você montar seu deck do físico ali, monta no online, treina jogando ranqueado. Depois, no outro dia seguinte, você tem lá o seu torneio físico para você jogar. Seria ótimo, ia juntar realmente os jogadores do TCG no modo online. Agora, o terceiro ponto da nossa lista é basicamente o que o Maciel comentou ali, ó. Tudo que falta para essa delícia é Duelus Match. E mexer na banlist, né? Óbvio. Não falo só colocar TCG e OCG, mas mexe na banlist, né? Tô tentando entender até hoje porque o Fractal foi a 2. Pois é, ele comentou da banlist ali também, né? Que é o que a gente já comentou. E falou ali uma coisa que muita gente pede também, que é match, melhor de 3. Você não jogar o single, né? Como é no Master Duel atualmente, você joga um duelo, vai jogar a moeda lá, quem ganhou começa e já era, perdeu, perdeu. No match, você tem a opção de jogar um duelo, seu oponente ganhou, vai para melhor de 3. Aí você joga ali a segunda parte, né? E você tem a chance de empatar com seu oponente para jogar a terceira. E aí você realmente decide quem ganha. E nesse melhor de 3, você tem a opção de usar o side, que são cartas que você pode mexer no seu deck, 15 cartas, que possivelmente você pode usar para counterar o deck do oponente. Isso, ao mesmo tempo que tornaria o jogo mais justo, seria uma forma também de balancear, porque decks como, por exemplo, o Dryton, que faz um turno absurdo, que não deixa você jogar, ou o deck também de Virtual World, que faz o Calamites e não deixa você jogar também.
Pelo menos você tendo melhor de 3, você teria a chance de ir para o side e usar alguma coisa para counterar os decks. Ou também escolher se você começaria ou não. Isso seria ótimo, né? E eu acho que urgentemente a Konami precisa fazer isso. O comentário do Luvasgar, por exemplo, ele colocou: eu acho que ele é ok, que o Master Duel é ok, né? Tem muita coisa para melhorar. Tem um modo separado melhor de 3 e um modo One Ranked. Poderia ser com tudo liberado, só para testar deck, e isso nas salas personalizadas também. Isso é o principal para mim. Pois é, seria interessante a gente ter um modo que não fosse ranqueado para testar deck, né? Para você criar a sala ali, já vem um jogador automático para você jogar. Seria bem interessante mesmo essa ideia que ele falou. Mas a questão ali, melhor de 3, né? Todo mundo pede para ter melhor de 3. Eu acho que talvez a Konami não quer colocar melhor de 3 por ser mais demorado, né? A gente demoraria talvez o triplo ali para finalizar um duelo. E, cara, Yu-Gi-Oh! Realmente é um jogo que demanda tempo, né? Se você joga o TCG, você vê que os duelos demoram coisa de horas, né? Você demora para fazer uma match. Mas eu acho que independente disso, precisa ter, cara, porque é o jogo, né? O jogo é melhor de 3, ele é feito para ser melhor de 3. A gente precisa ter o side deck para poder counterar os jogadores, para não depender da sorte, né? De você jogar a moeda e tudo ou nada. Então isso falta realmente para o jogo. Talvez a Konami colocar um modo ranqueado single e um modo match, assim resolveria esse problema. Eu sei que dividiria os jogadores, mas tem muito jogador para ter esses modos, então eu acho que não teria problema. Ou pelo menos testar, pelo menos testa a Konami, coloca o modo melhor de 3, faz um evento melhor de 3 e testa para ver o tanto de jogadores que jogariam o single e tanto de jogadores que jogaria o melhor de 3, que eu acho que muita gente que fica de fora é porque não tem esse modo, porque jogar sem side realmente é muito complicado, depende da sorte. Então esse é o terceiro ponto. Bom, agora o quarto ponto, incrivelmente ele é mais provável de acontecer no futuro, que é o comentário aqui do Isaac Posada. Ele comentou: possibilidade de desmantelar cartas de pacote do legado, mesmo que por metade dos pontos. Já deixaria o jogo 30% melhor. Pois é, a gente tem os pacotes legados no jogo que a gente ganha jogando as ranqueadas. Sempre após a gente finalizar um duelo, a gente ganha para abrir os pacotinhos. Também nos eventos a gente ganha. Esses pacotinhos eles não vêm muitas cartas, né? Cada pacotinho vem apenas 2 e a gente tem que torcer para tirar alguma coisa boa, que geralmente não é. São cartas bem fraquinhas, na verdade, né? E o grande problema é que a gente não pode desmantelar as cartas desse pacote, ou seja, converter essas cartas em poeiras SR e UR para a gente poder pegar outras cartas que a gente realmente quer. Então esse é um grande problema que o Isaac levantou aqui, que eu acho que a Konami poderia sim liberar para a gente desmantelar essas cartas, porque assim estimularia a gente jogar o ranqueado, porque tem muita gente que joga o ranqueado só para pegar as gemas diárias que a gente tem das missões, e eu acho que teria muito mais gente jogando se a gente pudesse converter as cartas que a gente pega nos pacotes, porque aí a gente ia jogar o ranqueado para pegar os pacotes, e dos pacotes para pegar as cartas, e das cartas para converter as poeiras para a gente pegar as cartas que a gente realmente quer. Então eu, por exemplo, jogaria muito mais ranqueado se eu pudesse converter as cartas que eu pego no pacote do legado. Então, cara, esse é um ponto bem válido que ele levantou ali, que eu acho que não é tão difícil a Konami fazer no futuro. É só ela habilitar lá a opção para a gente converter. Eu acho que uma hora ou outra ela vai acabar liberando. Eu acho que talvez ela não libere de início, porque ela quer que o pessoal pene um pouquinho mais para conseguir as cartas. Eu não sei, eu espero que no futuro a gente realmente tenha isso. Então, um bom ponto aqui que ele levantou. Quinto ponto da nossa lista é o comentário aqui do Leonardo Rangel. Ele comentou: compartilhar deck precisa urgente, artes alternativas, mais ícones e cenários e animações na hora de bater seria a máxima. E uma KC para ontem. Servidor é péssimo, toda partida a conexão fica fraca e uma otimização melhor para os celulares. Se eu jogar no Ultra, no meu celular trava tudo e esquenta. Em celular top de linha. Cara, realmente ele comentou coisas que a gente já falou ali, né, da otimização para celular, mas comentou uma questão que muita gente comenta nos vídeos que eu posto de decklist do Master Duel, que quem produz conteúdo deve ter muito comentário desse, que é a gente ter que listar as cartas para o pessoal poder montar os decks, porque a gente não tem, como é no Edo Pro, da gente só baixar um arquivozinho
e jogar no jogo e já aparece seu deck completo. Então não tem essa opção de você compartilhar deck. Então a Konami poderia desenvolver uma forma, não sei, um código para você colocar lá e aparecer o deck completo. Isso seria simplesmente ótimo para o pessoal que produz conteúdo, né? Assim como eu mostro o decklist do Master Duel, realmente o pessoal sofre para poder copiar, ter que olhar a imagem e colocar nome por nome das cartas. É uma coisa absurda de trabalhosa. Por exemplo, a gente teve o evento do Limitado a 1, eu fiz uma decklist minha e postei o vídeo. Aí eu listei carta por carta. Imagina, ter que colocar coisa de 40, 55 cartas diferentes na decklist para montar. Não seria muito mais fácil só gerar um código e o jogador poder copiar lá no menu deck e aparecer o deck completo, né? Então esse é um ponto também muito válido que não teve tantos comentários assim na enquete, mas em relação a decklists de Master Duel é o que eu mais vejo, o pessoal comentando, pedindo para listar as cartas e dá um trabalhinho para você listar nome por nome, por isso que muitos youtubers não listam, né? Eu tive um trabalho absurdo para listar o Limitado a 1. Próximo comentário aqui é do João Henrique, ele comentou um chat de voz ou nem que seja um chat de texto nas partidas. Pois é, esse é um ponto que eu muitas vezes pensei também, que a gente ter uma forma de se comunicar com o jogador da partida. Não sei, talvez mensagens prontas já, mandar um bom jogo, ou pedir para ele mais rápido, não sei. Ter um modo de você conseguir se comunicar com o jogador, porque muitas vezes, cara, você tá jogando lá com o jogador na Ranked, né? E você queria uma forma de se comunicar com ele, ele fez uma jogada que você achou muito... Nossa, deu muito top deck, cara. Aí você mandar uma forma de você poder responder. Você joga lá na Ranked, parece que você está jogando com uma máquina, né? Você não tem uma interação com o jogador de você conversar. E eu acho que seria legal. Eu sei que pode gerar muito rage isso, né? Pode ter muita gente, sei lá, zoando o outro jogador com algum tipo de mensagem, né? Mas eu acho que seria bom, pelo menos um chat de voz que você habilitava se você quisesse, né? Assim você poderia jogar com amigos e se comunicar sem depender do Discord, por exemplo, né? Que quando você vai jogar uma partida amistosa com um amigo, né? Uma forma interessante é você ir em call com ele, né? Que assim você pode conversar durante o duelo e você ter isso dentro do jogo seria ótimo, porque assim você não precisaria de nada de fora. E na Ranked, né, como eu falei, ter as mensagens, talvez uns textos prontos, né, para você colocar, ou você poder digitar também, né? Eu sei que isso poderia gerar muitos problemas em questão de, sei lá, xingamento, né, um jogador xingar outro, mas poderia ter, sei lá, uma forma de censura, de não passar xingamento, ou uma forma de você denunciar, como já tem, né? E aí a Konami que teria que estar a par disso, né, verificar o que realmente aconteceu. Claro, daria mais trabalho para ela, talvez por isso ela não quer. Mas pelo menos as mensagens prontas eu acho que seria uma boa. Você poder comunicar com o jogador e a mensagem por call, né? Você poder conversar com um amigo sem depender de outro programa, né? Enfim, esse é um ponto interessante também que ele levantou ali. E agora o sétimo ponto da nossa lista é o comentário aqui do Diego Marques. Ele comentou assim, extremamente maçante e sem qualquer estímulo. Eventos ocorrem hora outra, bom, mas isso é mínimo. Não tem qualquer outra coisa para se fazer. Depois que chega no elo mais alto, o jogo fica sem sentido. Além disso, o método do jogo é absurdamente chato, não tem variedade, às vezes você duela 10 vezes e vem 10 decks iguais, chato. Ainda sobre ele, eventos, a premiação dada é ridícula, pô. Precisa melhorar, o jogo é bom, mas precisam melhorar muito ainda. Pois é, o que ele comentou ali é você ter mais coisa para fazer no jogo, ou seja, você ter eventos semanais seria uma opção interessante. Você ter mais eventos no jogo, né? Eventos talvez que você não depende de tanto tempo para fazer, mas que tenha toda semana, que você consiga, não sei, colocar um evento que se você usar na ranqueada decks de fusão, você ganha uma X quantidade de gemas, ou que você ganha algum item, algum mascote. Seria interessante também, daria uma forma de você moldar a ranqueada tendo eventos, eu acho que seria uma boa. Mesmo comentário aqui da Agência Fox comentou, falta eventos mais consistente, é muito chato ter eventos apenas uma vez por mês. É o que o pessoal comenta, né? A gente espera lá pro dia 15 para ficar jogando um evento até o dia 30, é muito tempo para um evento que poderia durar apenas uma semana e a gente ter, sei lá,
pelo menos uns 2, 3 eventos por mês seria ótimo. Então, cara, mais eventos a Konami precisa colocar para manter os jogadores entretidos, né, no jogo. O Elvis Soares comentou ali, ó, poderia ter eventos semanais e torneios. Essa questão de torneios é interessante também. Imagina você ter um modo que você entraria no jogo e aleatoriamente teria uma chave, uma tabelinha, onde você jogaria um torneio com outros jogadores também, e no final, quem ganhasse recebia uma espécie de prêmio, seja gema, seja algum item exclusivo. Seria ótimo, já pensou se você pudesse entrar nesse modo de torneio? Sei lá, colocar 64 jogadores, aí você ia no mata-mata, jogando contra um, depois contra outro. Cara, eu ia ficar o dia inteiro jogando esse modo, pra depois no final você tentar ganhar uma recompensa exclusiva. Nossa, essa ideia seria ótima. Pensei aqui agora, com essa ideia aqui do Elvis. Cara, torneios ia ser demais. Eu já vi outros jogos que tem isso. Um jogo que talvez o pessoal nem conhece mais, mas o Speed Drift era um jogo que você tinha um modo torneio. Eu acho que ia 64 jogadores. É um jogo de corrida. E aí você ia competindo e eliminando jogador após jogador até só sobrar um. E você ganhava... Eu acho que você ganhava uma boa quantia de dinheiro no jogo, alguma coisa assim. E poderia ter isso no Yu-Gi-Oh! Também. Estilo também a torre do Mortal Kombat, quem sabe, né? Você ir subindo e eliminando jogador por jogador. Cara, ia ser muito bom. E bom, pessoal, esses foram os 7 pontos que a gente levantou, 7 coisas que o Master Duel precisa melhorar. Eu coloquei os mais importantes no início, que foi a otimização para celulares, a banlist, que tinha que ser uma banlist melhor, o formato, né, TCG e OCG, que deveria ser separado. A gente ter melhor de 3 é uma coisa essencial. Eu acho que esses pontos ali, se fizesse, os outros independentes seriam bônus se a gente tivesse, né? Que é poder desmantelar as cartas do pacote bônus, facilidade na hora de você copiar um deck é uma coisa também muito importante que poderia ter. Chat nas partidas é um extra, né? A gente tivesse tudo bem, se não tem, a gente usa o Discord da vida, né? E mais eventos para manter os jogadores entretidos. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Faltou alguma coisa que você acha que poderia melhorar? Comente aí embaixo, quem sabe a gente faz uma parte 2. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva também se você é novo por aqui. Temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! Toda semana. E bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui!